Olá, professores! Hoje eu farei uma apresentação resumida para vocês. A intenção desse vídeo é resumir as principais funcionalidades da plataforma Questione e como nós surgimos nesse mercado de tecnologia educacional. E caso vocês queiram ampliar o conhecimento sobre a nossa empresa, é só marcar uma apresentação e nós com toda satisfação faremos a apresentação por videoconferência ou em alguns casos até mesmo na forma presencial. Então vamos lá, a plataforma Questione ela surgiu dentro de um curso de medicina. O principal intuito da plataforma Questione no início era melhorar a qualidade das avaliações, principalmente no ensino superior, onde ela nasceu, e depois o nosso foco ficou muito forte também na parte de automação, melhorar os processos e facilitar a vida do professor de uma forma geral. Basicamente, a Questione atua em 5 dimensões: nos processos pedagógicos, na parte operacional, gestão de processos, análise de dados e segurança. Na dimensão pedagógica, quem utiliza a plataforma Questione hoje no Brasil vai ter ganhos bem diretos, bem significativos no processo pedagógico. Dentre eles, vai fazer com que todos os objetivos e conteúdos trabalhados em sala de aula ou que estão descritos nos planos de ensino, eles estejam indexados à avaliação. Esse é um grande desafio para todas as instituições de ensino, em todos os cursos. E com o sistema isso fica muito mais simples, A matriz de referência passa a ser totalmente indexada à avaliação. O professor passa a elaborar as suas questões, os seus itens, a partir daquilo que foi planejado no plano de ensino, a partir daqueles descritores que estão no sistema. Isso faz com que a avaliação seja realmente direcionada àquilo que foi planejado no projeto pedagógico do curso, no plano de ensino, e que foi determinado a partir das diretrizes do MEC. Outra coisa é o acompanhamento em tempo real daquilo que está sendo trabalhado nas avaliações, tanto os objetivos de aprendizagem, como os conteúdos e outras informações, como referências, por exemplo. O grau de dificuldade, o grau de complexidade da avaliação, ele pode ser avaliado também tanto a nível metodológico, utilizando a taxonomia de Bloom, que está muito presente no sistema, como também os índices estatísticos que o sistema gera. Devolutiva personalizada, isso quer dizer que cada aluno recebe uma devolutiva, um relatório personalizado indicando quais foram os conteúdos e objetivos de aprendizagem solicitados nas avaliações e quais são as áreas que ele deve estudar para ter um desempenho melhor na próxima avaliação. E fazer também com que as avaliações apresentem um modelo do INEP no caso, com questões contextualizadas e bem trabalhadas e melhor ainda, revisadas e validadas, assim como acontece de maneira semelhante ao que acontece no BNI, o Banco Nacional de Itens, que é mais ou menos a sistemática utilizada pelo INEP para compor o seu banco de questões. Com relação à elaboração das questões, dos itens, elas vão estar indexadas pelo menos aos objetivos de aprendizagem, ao conteúdo, ao grau taxonômico e também referências e outras informações caso o curso assim deseje. Também será possível gerar testes de progresso com muita facilidade e com baixíssimo custo, já que a instituição passa a gerar um banco de questões que é um patrimônio da instituição, passa a ser um patrimônio institucional, um banco de questões qualificado e feito pelos seus próprios professores, além de, claro, utilizar itens de outros bancos de questões. Nós da Questione geralmente já fornecemos um banco inicial de itens que podem ser utilizados nos testes de progresso e outras avaliações do curso de medicina. Na parte operacional, vocês vão ter geração automática de provas, geração de simulados para alunos de matriz aberta, geração de provas integradoras de maneira automática. Nós somos, acredito que hoje ainda, o único sistema do Brasil capaz de gerar provas automáticas para alunos de matriz aberta, aqueles alunos que estão matriculados em um período, mas que cursam disciplinas em períodos diferentes e vão fazer provas integrando todas as disciplinas. Geralmente isso dá um trabalho enorme para as coordenações de curso e com o sistema isso é bem facilitado. Envio automático de devolutivos, os estudantes recebem esses devolutivos automaticamente, processo de validação de itens e integração com o sistema acadêmico. São pontos importantes na parte operacional e que também afetam a produtividade do professor, já que reduzem tempo de digitação de notas, geração de provas e também melhora a parte pedagógica indiretamente, já que o envio automático de devolutivas possibilita a comprovação junto ao MEC e às avaliações institucionais que a instituição está gerando realmente provas formativas de maneira legítima. Uma melhor gestão dos processos, então você consegue gerar o seu próprio banco de itens, fazer a gestão da qualidade das avaliações, gestão do conhecimento em si que está sendo trabalhado em sala de aula, gestão da efetividade do professor e controle de qualidade de itens. A gente pode detalhar isso em apresentações futuras.
Na análise de dados, você vai ter dashboards customizáveis, relatórios gerenciais, uma bela ferramenta de BI, que vai cruzar dados e mostrar gráficos bem interessantes acerca do desempenho dos estudantes e do próprio banco de questões, e também do desempenho dos professores. Na parte de segurança, a instituição ela vai ter a rastreabilidade de provas, a análise de segurança de acesso de funcionários, de professores, e um resto de segurança de identificação das provas, no caso das provas impressas, além de outras ferramentas que nós podemos detalhar no futuro. Para mostrar o sistema para vocês, eu vou seguir esse fluxo, né, de cadastro de itens, revisão de itens, geração de provas, impressão, correção e relatório de desempenho. Esses relatórios podem ser gerados em diversos níveis, através da ferramenta de BI ou relatórios gerenciais. Então, seguindo esse fluxo, vamos passear pelo sistema e entender um pouco como ele funciona. Essa é a tela de inserção de itens. Então, o professor ele cadastra a questão clicando nesse botão azul. Aqui nós temos as questões não submetidas, as questões aguardando análise e as questões aprovadas com parecer e bloqueadas. Eu vou explicar a função de cada uma delas. As questões não submetidas são o rascunho do professor. Aguardando análise são aquelas questões que foram submetidas, mas ainda estão aguardando a revisão e aprovação do curso, dos revisores de itens, que geralmente são componentes do NAPED, componentes do NDE ou da própria comissão de avaliação do curso. Essa revisão é norteada por um checklist de revisão que é composto por itens que são acordados entre a equipe pedagógica da questão e a equipe pedagógica do curso. Nós fornecemos modelos para esse checklist, são discutidos pedagogicamente com a instituição, e a instituição também pode escolher o seu próprio checklist de acordo com o seu projeto pedagógico e com suas necessidades próprias. O sistema permite isso. Uma vez revisado o item, ele pode ser diretamente aprovado e já está apto para a geração de provas, ou ele pode ser recusado com parecer. Se ele for recusado com parecer, o professor ele pode analisar o parecer, corrigir o que tem que ser corrigido e reenviar o item. Notem que as questões elas apresentam um histórico, dentro do sistema, de pareceres, de quando foi utilizada, em quantas provas ela entrou, quem foi que editou pela última vez, enfim, uma série de informações. Isso é interessante para fazer a gestão do banco de questões. As questões bloqueadas, geralmente são aquelas questões que estão em quarentena, vamos dizer assim. O coordenador de curso pode bloquear essas questões porque o professor, por exemplo, está usando essas questões de forma repetida. E notem que abaixo de cada item tem a quantidade de vezes que a questão foi utilizada, tá? E quando ela foi utilizada tem todo um histórico desses itens. Então, resumidamente, essa é a inserção das questões, é o processo de inserção e de controle de entrada desses itens no banco de questões. Uma vez as questões aprovadas, o professor pode gerar as provas. Nós temos basicamente dois tipos de avaliação gerada no sistema: a geração de prova padrão e a geração de prova personalizada, que engloba aqueles alunos de matriz aberta. Essa tela do sistema é a tela que a equipe de impressão da faculdade tem acesso. Notem que cada prova tem um código e a partir desse código as provas são impressas, no caso da prova impressa, ou enviadas para o ambiente online, no caso da prova online, se assim a instituição desejar. Para gerar a prova é muito simples, o professor clica em criar uma prova padrão e aí ele vai escolher o curso medicina, por exemplo, escolhe a disciplina e ele opta por escolher o modo automático ou o modo manual. O modo automático ele gera a prova a partir de parâmetros, ele pode informar o sistema alguns parâmetros, como os conteúdos, as habilidades, as competências, se quer apenas questões inéditas, enfim, uma série de parâmetros, e o sistema sorteia. No modo manual ele pode filtrar essas questões e gerar automaticamente essas questões. As provas geradas elas aparecem aqui e aí ao entrar no sistema com a prova gerada nós já temos essa geração acontece em segundos, tá? Eu não fiz agora, mas num outro momento eu posso mostrar. E aqui nós temos já 5 modelos. O sistema randomiza as questões, mistura tanto a ordem como a ordem das alternativas no caso das questões de múltipla escolha. E nessa página o funcionário da impressão ele consegue baixar o malote de impressão. Inclusive, em alguns casos, ele já com ensalamento determinado, o arquivo de impressão já vem em ordem alfabética ou por ordem de matrícula, o nome do aluno, enfim, com todas as informações. Aqui embaixo nós temos a devolutiva do professor, aqui ele pode gerar um arquivo com todas as informações da prova para verificar se a prova foi gerada a contento. Aqui nós temos os cadernos de questões, o professor pode modificar a sequência das questões, por exemplo, como eu estou fazendo aqui. Distribuição de pesos, o professor pode modificar os pesos de cada questão. Revisão do gabarito, o professor pode anular
com atribuição de nota ou sem atribuição de nota, ou até mesmo mudar a resposta da questão. O sistema recalcula tudo automaticamente, redistribui ou dá a pontuação de acordo com a seleção do professor, e essa correção é feita em questão de segundos. Tá? O sistema também gera provas com diferentes fontes para alunos com deficiência visual, né? Então aqui tem o PDF ampliado, dentre outras funcionalidades que a gente pode detalhar numa apresentação mais prolongada em outro momento. A prova gerada, temos aqui agora a etapa de correção de provas. Na correção de provas nós temos a validação das correções, então aqui eu tenho todas as provas já corrigidas. A questão discursiva, a nota é colocada nessa tela. E aqui nós temos o relatório que vai na devolutiva para o aluno. Então o aluno ele recebe esse relatório completo, mostrando seu desempenho, enfim, ele recebe tudo isso por e-mail, com um texto e com a devolutiva, né, que são as respostas comentadas da avaliação. Né? Feito isso, nós temos já aqui todas as notas geradas. Então o professor tanto ele pode baixar o arquivo de notas, como ele pode também analisar as estatísticas específicas da prova, como também ele pode disparar a devolutiva por e-mail. Aqui o professor dispara e o aluno recebe o e-mail com a logomarca da instituição, tudo personalizado, com toda a prova explicada e com a digitalização da folha de resposta. Aqui você clica em enviar as notas para o sistema acadêmico. Uma vez ocorrendo a integração entre a instituição e a plataforma Questione, as notas já vão direto para o sistema acadêmico e o professor não precisa digitá-las. Além disso, nós temos a possibilidade de criar modelos de avaliação, né? E aí o coordenador de curso ele pode gerar etapas com pesos diferentes, inclusive com notas que não são com avaliações não realizadas na plataforma Questione, e aí o sistema já calcula essas notas e envia essas notas com seus respectivos pesos para o sistema acadêmico. Então aqui eu tenho unidades, cada unidade tem uma composição de notas, no caso aqui eu tenho uma prova teórica, aqui eu tenho um seminário com pesos diferentes e uma atividade flexível. Então o sistema ele tem toda a flexibilidade em tela para que o coordenador de curso ele crie modelos de pesos de notas, de composição de notas por etapa ou por unidade, facilitando a gestão dessas notas dentro do curso. Além disso, nós temos a possibilidade de criar ensalamentos diferentes, cadastro de disciplinas equivalentes, e aqui nós temos as análises. Né? Dentre as diversas análises, nós temos as análises dos planos de ensino, temos as análises do banco de questões, e aí temos uma série de gráficos que vão, por exemplo, média de questões produzidas versus utilizadas para verificar se a produção de questões é suficiente para o número de provas, evolução do percentual de pareceres para ver como é que está a equipe de revisão de provas, questões anular, média mensal do perfil de cadastramento de questões, questões acumuladas durante o ano, questões defeituosas para verificar quem são os professores e as disciplinas que têm o maior número de questões com defeito, que são aquelas questões que tiveram mudança de gabarito ou foram anuladas após a aplicação de prova, entre outras informações. E aqui nós temos o desempenho dos estudantes, e aí nós temos dois parâmetros fundamentais, um é o percentual de conteúdos solicitados versus o percentual de acerto, e o outro é o percentual de objetivos solicitados versus o percentual de acerto. Aqui é possível identificar qual é o nível de cobertura do curso, para verificar a cobertura de conteúdos e de objetivos de aprendizagem, né? Então aqui a gente tem como saber se os professores estão conseguindo cobrir todos os objetivos e conteúdos descritos nos planos de ensino ao longo do curso. E aqui nós temos como verificar o índice de acerto por conteúdo e por objetivo. Então aqui a gente aprofunda a análise, detalha por curso, detalha por disciplina, detalha por professor, enfim, a gente vai aprofundando, a ferramenta ajuda a analisar esses dados, e aí é possível identificar quais são as lacunas de aprendizagem, quais são as áreas que precisam ser reforçadas e os professores que precisam de reforço, ou ajuda, ou suporte para melhorar o seu desempenho junto com os alunos. Bem, pessoal, esse aqui é um resumo geral da plataforma, espero ter ajudado aí no entendimento do uso da plataforma, e nós ficamos à disposição para fazermos outras apresentações. Um grande abraço a todos.